Oi, turma do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca. Um espírito pode beneficiar-se com o que provém do exterior, mas o seu verdadeiro mundo é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. O pensamento é tudo. Emmanuel. Acredite na vitória. Creia na influência e na vitória do bem com tanta convicção que não possa prender-se a qualquer ideia do mal. André Luiz. Catherine Ponder, pesquisadora das leis mentais, afirma que, certa feita, uma revista médica relatou um curioso incidente sobre a influência do pensamento sobre o corpo. Eis o caso. Um médico diagnosticou casos de 2 homens que o consultaram. Ele deveria avisá-los do resultado no dia seguinte por carta. Ele escreveu a um que ele não tinha nenhuma doença, mas disse ao outro que a condição dele era muito séria e, indo para as montanhas, ele poderia prolongar a vida por um tempo. Porém, seu coração estava mal e, por fim, ele morreria. Por engano, as cartas foram trocadas e o jovem homem, saudável, recebeu a carta contendo as palavras que seu caso não tinha esperança. Imediatamente, ele desistiu do trabalho e foi para as montanhas, onde, depois de algum tempo, faleceu. O paciente para o qual esse diagnóstico era destinado recebeu as palavras que lhe diziam estar em perfeita saúde. Em pouco tempo, ele era a própria figura da saúde. Por essa história, perceberemos que todo o processo de cura e libertação começa pela renovação dos nossos pensamentos. Dificilmente alguém conseguirá agir positivamente tendo na mente ideias predominantemente negativas. Esse fenômeno se explica pelo fato de que o homem não é apenas um ser corporal. Ele é uma alma com um corpo e não um corpo com uma alma. Percebeu a diferença? A nossa essência imortal é a alma, não visível aos nossos olhos. O corpo é a realidade material, secundária e transitória. Sendo a alma a essência imortal, ela é quem pensa e sente. Ela é quem influencia o corpo. Ela é quem atrai todas as experiências da nossa jornada. O corpo sem a alma é apenas um cadáver. Isso comprova que a parte invisível de nós é quem governa a parte visível. Quando a alma se enfraquece, o corpo se abate e os problemas se agigantam. Na Bíblia, colhemos este provérbio de Salomão: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Daí porque podemos afirmar que as soluções para os nossos problemas começam do invisível para o visível, do espírito para a matéria. Toda transformação em nossa vida começa por dentro de nós, começa pela parte invisível, mas que é a mais poderosa e a única capaz de mudar algo em nossa existência. Somente mudando o mundo de dentro é que conseguiremos mudar o mundo de fora. Na célebre obra O Pequeno Príncipe está dito: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível para os olhos. O mundo interior é o mundo da alma que pensa e sente, o que sabe que está ligada a uma fonte superior de onde emana força, bondade e sabedoria. Quem mudar por dentro quase nunca se consegue mudar por fora. Sem mudar por dentro, quase nunca se consegue mudar por fora. Vejo pessoas lutando muito na vida em busca dos seus objetivos, mas carregam interiormente pensamentos limitantes, negativos, quando não pensamentos opostos aos objetivos que estão perseguindo. Pensando assim, dificilmente chegarão aos resultados desejados, apesar dos esforços que estejam fazendo. Então, vou parar por aqui. A questão da cura de uma pessoa, como o livro fala, cura e libertação, está ligado muito ao seu íntimo. O seu íntimo, o que é? A sua essência. A sua essência, o que é? O espírito. O espírito, normalmente, a gente dá um nome para quando a gente está desencarnado, apesar que não faz diferença alguma. Espírito e alma é praticamente a mesma coisa. Só que, quando a gente está encarnado, a gente utiliza o nome alma. Quando a gente está desencarnado, a gente utiliza o termo espírito. Mas é a mesma coisa, não muda em absolutamente nada, é a nossa essência. Desculpa. Essa essência está ligada com a divindade, com a criação, com o Criador. Então, nós somos centelhas de vida criadas por Deus. Essas centelhas, nós fazemos parte desse Deus. Ele é o nosso Criador, ele é o nosso Pai.
Se Deus está dentro de mim, se eu tenho um pedacinho dele em mim, tem uma frase que fala: se Deus está ao meu favor, quem é contra mim? Não tenho que ter medo de nada nem de ninguém. Deus é o meu Criador, Ele não quer que eu passe por situações ruins. As situações ruins, quem faz passar sou eu mesmo, através das escolhas erradas que eu faço. Quando eu quero mudar o meu trajeto, quando eu desejo de fato uma vitória, uma conquista, eu preciso fazer a minha parte. E a minha parte não é só em atitude. Começa, a princípio, pelo pensamento. Eu tenho uma comorbidade, poliomielite. Segundo a medicina, segundo as pesquisas, em 5 anos era para estar morta. Fisicamente morta. Mas eu escolhi viver. Toda vez que eu chego no meu médico e falo para ele: doutor, falta muito para ir para a cadeira de roda? O que o senhor acha? Já devo me prevenir, quebrar as escadas de casa, fazer uma rampa, comprar uma cadeira, já deixar preparado? Ele trabalha no meu psicológico da seguinte forma: você não vai ficar ruim no que depender de mim. Eu não vou deixar você ficar ruim. Ele frisa isso toda a consulta. Nós dois sabemos que pode chegar esse momento, tanto eu como ele. Mas ele não fala para mim: Patrícia, vai lá, compra a cadeira de roda, vai quebrando sua casa, vai preparando sua casa, porque o teu fim vai ser esse. Porque eu sei o que ele está querendo com isso, quando ele fala: você não vai ficar pior. Porque se ele falar para mim: você vai para a cadeira de roda, de fato eu vou. Porque eu vou me entregar na notícia que ele der. A penúltima consulta que eu tive com ele, ele falou: você teve uma degeneração mais acelerada nos últimos tempos. Nós vamos ter que mudar a medicação. E eu fiquei tão abatida, porque por mais que você queira manter o pensamento legal, a notícia baqueia. Eu estava trabalhando na casa espírita, eu estava indo toda quinta-feira, subia uma escada que era perigosa, eu sabia que era, mas eu enfrentava aquela escada. Quando ele falou: a degeneração não deu uma acelerada, eu fiquei com medo de subir a escada. Eu não quis mais ir para a hidroginástica, porque eu falei: eu tô indo de segunda a segunda e não tá fazendo efeito, o músculo tá sumindo do mesmo jeito. Então, eu que nunca gostei de exercício, preguiçosa como eu fui a vida inteira, eu falei: não tá adiantando. Então, eu tô gastando dinheiro de Uber, gastando dinheiro de academia, gastando meu tempo, que eu podia estar lá deitada, dormindo, sei lá, à toa. E eu comecei a me entregar naqueles 30 dias, que para mim foi uma troca de remédio, que me amoleceu ainda mais o corpo, não foi bom. Ele falou: nós vamos testar um novo remédio. Nós testamos e não deu certo. Amoleceu ainda mais os membros, mãos, pernas. E eu fui me entregando naqueles 30 dias. Aí veio uma situação de casa. Veio problema em casa. E eu não tô afim de gastar dinheiro mais com casa. Eu sempre falo isso. Eu já vivi 16 anos reformando casa. Eu não quero mais saber de casa. Eu quero dinheiro hoje para ir comer, para ir passear, para poder estar com meus amigos. Se eu puder fazer alguma surpresa para algum amigo, se eu puder ajudar alguma pessoa, o dinheiro hoje para mim é para isso. Eu não quero mais dinheiro para construir, para reformar, para mexer com casa, eu não quero. Mas veio o problema de casa. E quando veio o problema de casa, eu falei: eu já vi tudo, né, Senhor? Não é para eu ficar sentada. Eu não quero ir para hidro, eu não posso ir para o centro, trabalhar mediunidade, porque tem a escada que é perigosa. Ou seja, eu comecei a me fechar dentro de casa e o senhor está fazendo o que comigo? Sai do sofá. Vai fazer alguma coisa. Parada você não pode ficar. E foi aqueles dias turbulentos que muitos de vocês que me acompanharam sabem como é que foi. Dias ruins, vamos dizer assim, mas que me tiraram do sofá. Me tiraram de alguma forma daquele comodismo que eu ia entrar. Porque a notícia me baqueou. Eu sou ser humano, por mais que a gente estuda, eu sou ser humano. Eu erro, eu falho, eu sou um espírito imperfeito. E eu estava querendo me entregar naquele momento. Lógico que é momento. E como hoje eu já lembrei para os meus amigos a frase do Chico, né? Tudo passa, graças a Deus. Então passou. Mas acreditar que eu vou vencer a doença, eu não sei até como e quando
eu vou ter forças para poder estar superando as adversidades que ela me traz. Mas eu peço todos os dias que não me deixe ser inútil, que se isso acontecer, se for da vontade dele e eu puder ter esse merecimento, eu não quero estar aqui. Porque a pior coisa que tem para uma pessoa é ela se sentir inútil. Então, para eu acreditar na minha vitória, para eu acreditar que eu vou superar esse problema, não com cura, eu nunca peço para as pessoas orem para mim, orem por mim, para que eu me cure, mas me dê forças para superar as adversidades que a doença causa. Então, para eu passar por tudo isso, eu só peço orações e que eu continue sendo útil. Eu preciso continuar sendo útil. Isso faz eu superar dia a dia as adversidades que ela me traz. E são muitas. Toda hora tem algo diferente que eu tenho que me adequar, que eu preciso me enquadrar para conviver com outras pessoas e ter uma vida saudável. Então, superar as adversidades começa aqui. E isso está ligado com a divindade. Se eu não tivesse essa fé em Deus, que eu sou filha dele e que ele não quer o meu mal, que esse momento é um momento de aprendizado, no qual eu tenho que prestar atenção o que o corpo limitado quer dizer para mim enquanto espírito, enquanto alma. Se eu não pegar esse conjunto de coisas e estudar e trabalhar isso na minha mente, eu ficar doido. Uma pessoa que antes parecia um polvo, né? 10 mãos fazia 10 coisas ao mesmo tempo e hoje tem que fazer uma de cada vez e devagar. E às vezes tem coisas que não dá para fazer, limitando os meus passos, limitando as minhas ações, mas o pensamento não está limitado. E é isso que faz com que eu levante da cama todos os dias e trabalhe, de alguma forma em favor do próximo e de alguma forma em favor da minha própria pessoa. Então, o pensamento, ele tem que estar voltado para o bem. Ele tem que estar voltado para as boas ações. Ele tem que estar voltado de uma forma positiva, mesmo diante das adversidades. E a gente só consegue isso quando a gente tem uma fé em movimento, quando a gente acredita que aquilo vai passar, que não é para sempre. O seu corpo, daqui a pouco, você descarta ele, faz parte, nós estamos encarnados. Mas nós não somos encarnados, nós somos espíritos. Então, quando a gente despejar esse corpo, o espírito vai estar livre de tudo isso. E é importante que a gente olhe para trás e fale, eu soube utilizar meu corpo. Eu soube tirar proveito das lições que aquele corpo me trouxe. O corpo é uma prisão para o espírito. Então, enquanto nós estamos nele, nós sentimos dores, nós sentimos efeitos daquilo que nós pensamos ou que nós agimos de forma negativa. Então, nós não estamos escravizados num corpo que às vezes não corresponde às nossas expectativas, porque Deus é ruim, vingativo, porque Jesus não está vendo isso, porque nosso anjo, o guardião, não existe. Não. É um resultado das nossas escolhas erradas. A princípio, é isso. Nossas encarnações passadas, onde nós erramos. Então, estamos num planeta de prova e expiação. Não adianta a gente querer aqui só felicidade, nós vamos ter bons momentos, claro, que são os refrescos, as férias, os feriados que Deus dá, para a gente ganhar uma energia e voltar para a luta. Todo guerreiro na batalha, numa guerra, ele precisa do descanso físico para voltar lá e continuar lutando. Então, nós temos bons momentos, festa de aniversário, convivência com os amigos, viagem, passeio, uma casa, um carro, algumas conquistas materiais. Esses momentos são um refresco para ganhar energia e voltar para a batalha. E qual é a batalha? Nossa batalha aqui na Terra é justamente enfrentar as adversidades que nós mesmos causamos, através de pensamentos e gestos errados. Começa pelo pensamento. Se eu ficar pensando que eu vou para uma cadeira de roda, às vezes eu me pego pensando nisso, por medo, por insegurança.
Eu falo, meu Deus, se eu for para uma cadeira de roda, eu não consigo nem entrar na minha casa, porque a escada não vai deixar. Como que eu vou limpar a minha casa? Como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou tomar um banho? Cadeira de roda limita tanto que a gente não consegue fazer muita coisa. Eu vou ter que ir para um asilo, para um abrigo de idosos, para alguém cuidar de mim, para ter um enfermeiro que me dê banho. Já pensou que constrangimento uma pessoa estranha colocar a mão em mim? Então, às vezes, eu me pego nesses pensamentos, vocês acham que não? E quando eu me pego nesses pensamentos, parece que eu já estou vendo a cena, eu estou plasmando aquilo. Aí eu volto a bobina aqui, né? Falo, não, para de pensar nessas bobagens. Quanto mais você pensa, parece que está próximo de acontecer. Então não pensa. Não pensa, não queira isso. Aí eu fico me vigiando para não pensar. O nosso pensamento, ele nos trai o tempo todo. Ele impressiona a gente. E ele acaba concretizando. Então, sentimento e pensamento, eles precisam caminhar juntos para o bem nosso e das pessoas que estão à nossa volta. Ele tem que ser útil. Quando eu peguei para estudar e trazer esses estudos para o YouTube, propagar a doutrina, os seus ideais, as suas ideias, foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Porque quando o pensamento começa a dar aquelas encaramilhadas, né? Eu venho e faço uma leitura que balsamiza, que alivia minha dor, meu sofrimento, minha angústia, minha ansiedade, a minha tristeza, a minha frustração. Os textos me fortalecem. E isso é importante. Então, quando você começa a perceber que os seus pensamentos estão querendo te trair, estão querendo te levar para algum lugar que não é bom, opa, para. Para e vai buscar algo que seja bom. Uma música, um filme, ouvir uma palestra, ir numa religião, seja ela qual for, estar entre amigos, conversar à toa, brincar, falar besteira, bobagem, passar o tempo de alguma forma. Ter um animal, meu espírito, ele limpa o tempo todo, ele é feita uma higienização no meu espírito através da alegria de ter um animal, que ultimamente cá pra nós, né, gente? Olha lá, só dorme. O inverno pro Mike tá sendo só dormir, mas ainda assim, essa companhia do lado. Ontem eu filmei ele comendo, ele não quer nem comer, ele quer ficar colado em mim assim o tempo todo. Aí eu coloquei ele perto da bandejinha dele. Enquanto ele comia, eu tive que ficar sentado do lado, paparicando bonito. Como quem diz, eu tô aqui, do seu lado, viu? Não vou sair daqui. Até ele terminar de comer. Então, um animal, ele traz essa alegria, essa renovação. Vamos aproveitar as pequenas coisas que acontecem e vamos renovar o nosso pensamento. Porque a vitória só é dada assim, você buscando por ela. Primeiro, em pensamento.